Numa bela manhã de domingo eu acordei e fui dar uma olhadinha no Discord pra ver o que estava acontecendo. Aí eu me deparo com essas mensagens. E depois de um motivo tão bom, eu resolvi assistir essa maravilha e trazer um resumo para vocês. E sim, eu fui assistir sem nem saber do que se tratava, assim como quase 100% dos animes que eu assisto. O anime começa com um rapaz andando de barco, e a gente vendo tudo em primeira pessoa. Do lado dele tem uma guria loira, que diz pra ele fechar os olhos enquanto ela se aproxima. Depois disso ela diz que deu um presente pra ele. Aí a gente vê umas interferências na tela enquanto ela vai indo para a parte de trás do barco, dizendo que não pode ir junto e pedindo para ele proteger a irmã dela. Aí a interferência vai ficando cada vez mais forte e o protagonista acorda de uma maneira bem extravagante, obviamente com um tapão na cara. Depois das coisas se acalmarem, vemos que ele está indo para uma ilha que tem uma pequena vila com cerca de 700 habitantes e que já fazia 2 anos que ele não voltava para lá. E o motivo dele estar voltando é para ir ao velório da sua amiga de infância, que se chamava Ushio, e sim, ela é aquela guria loira que apareceu no sonho dele mais cedo. Logo depois que ele desceu do barco, vem outra guria descendo a ladeira numa bicicleta sem freio e passando direto até cair no mar. E o cameraman me fez pensar que seria uma Nimiete, mas pelo menos ela sabia nadar e o carinha ajudou a tirar ela da água. Depois de sair da água e ir se enxugando pelo caminho, descobrimos que essa é a irmã mais nova da Ushio, que se chama Mio, e dali mesmo eles vão direto pro funeral, que já tinha começado. E no caminho, aquela mulher que deu um tapa nele tá escondida num beco falando no celular. Pode ser uma cena útil, talvez? Quando chegaram no velório, descobrimos que o protagonista perdeu os pais e foi criado pela família da Ushio desde pequeno, por isso eles se davam tão bem. E depois de acabar ouvindo algumas conspirações do pessoal que estava no local, ele pergunta para um amigo se ela realmente tinha morrido por conta de um acidente na praia. E o amigo diz que ela morreu tentando salvar uma garotinha chamada Shiori, que estava se afogando. E a garotinha tá com uma expressão bem estranha, mas dizem que é porque ela ainda estava em choque com a situação. Então o amigo dele diz que ia ligar à noite para dizer tudo o que ele sabia. Naquela noite, um policial andando de bike vê a Mio parada em frente à própria casa, olhando fixamente para ela. E quando ele pergunta o que ela estava fazendo ali, ela simplesmente dá um sorrisinho para ele. A questão é que, antes dessa cena, a Mio, o pai dela e o Shinpei estavam dentro de casa jantando. Então por que agora ela foi lá fora e ficou parada olhando para casa? É algo a se refletir. Então o amigo do Shinpei liga para ele como combinado, e o pai dele que é o responsável pelas autópsias, por isso ele tem algumas informações. O amigo fala que não foi realizada uma autópsia, apenas foi confirmado pela polícia que ela morreu, mas ao inspecionar o corpo, foi visto que ela tinha uma marca no pescoço, como se tivesse sido enforcada, e que isso poderia se tratar de um homicídio ao invés de um afogamento por acidente. Mas o mais intrigante é que o amigo dele e outro rapaz estavam junto com ela no momento que viram a garotinha se afogando e pularam juntos para salvá-la, e também não havia mais ninguém lá além deles, o que fez a polícia declarar a morte como um acidente, já que não haviam explicações que podiam justificar um crime, por isso o caso foi acobertado. Depois da ligação, a Mio bate na porta do quarto dele e entrega o colar que a Ushio sempre usava, que foi um presente dele quando eles eram mais novos. Aí a Mio abraça ele e começa a chorar, dizendo que não iria perdoar os responsáveis pela morte da irmã, o que já acendeu uma luzinha vermelha na cabeça do protagonista, que perguntou se ela sabia de algo que não tinha contado, mas ela disse que não foi nada e saiu dali. No dia seguinte, o Shinpei vai trabalhar no restaurante da família para ajudar e também se distrair, e um cliente bêbado ficou perguntando se ele achou o que ele estava procurando, já que de manhã ele estava procurando por uma mulher de óculos. Ele fica sem entender e diz que o cara bebeu demais, mas a Mio ficou preocupada depois de ouvir isso. Então nessa hora chega um dos únicos policiais da ilha, que está acostumado a comer ali sempre, e depois de trocar uma conversa com a Mio, ela pergunta se aconteceu alguma coisa de manhã, só para puxar assunto mesmo. Mas dessa vez o policial disse que sim, algo bem misterioso na verdade. A família da Shiori, que era a garotinha que a Ushio morreu tentando salvar, tinha desaparecido sem deixar rastros, e ao ouvir isso a Mio parece muito chocada e saiu correndo do restaurante, com o Shinpei indo atrás dela para saber o que está acontecendo, e parece que o policial não gostou disso. Amogos. Depois de procurar por um tempo, o Shinpei acha a Mio perto da casa da família que sumiu, e ela parece bem abalada com alguma coisa. Então ela diz que a Shiori estava bem estranha ultimamente, e não era por causa do choque do acidente, já que tinha acontecido uma coisa muito estranha com a Mio e a Ushio uma semana antes. Elas tinham ido andar pelas montanhas, quando de repente viram uma garota igualzinha a Ushio, e desde aquele dia a Mio tem a sensação de estar sendo observada a todo momento. Aí de repente
repente chega um senhor falando que o nome dessas criaturas são sombras e que eles chamavam aquilo de doença das sombras, que é uma doença que só existe naquela ilha e que as poucas pessoas que a contraem conseguem ver as sombras, e todos que conseguem ver as sombras morrem. E não apenas isso, as próprias sombras matam as pessoas e depois se passam por elas no dia a dia, matando todos que convivem com ela. Então o Senhor fala que a única maneira de se livrar da doença é com um exorcismo feito em um templo específico. Dito isso, ele simplesmente continua seu caminho e vai embora. E obviamente a Mio tá bastante preocupada com isso, já que também tinham ouvido a mesma história da avó, e pelo fato de ter visto o clone da Ushio 3 dias antes do acidente. Então Shinpei resolve ir nesse tal templo para saber o que deveriam fazer. Chegando lá, eles não acham ninguém e o templo está trancado. E quando a Mio olha para o lado, ela vê no meio da floresta alguém muito parecido com a Shiori, e os dois foram atrás correndo para saber o que era. Depois de um tempo procurando, eles não acham nada, e de repente escutam um tiro e vão na direção do som para saber o que houve. Chegando lá, eles veem aquela mulher que deu um tapão no Shinpei quando ele estava no barco, e ela está ferida. Então a Mio fica desesperada e sai correndo para chamar ajuda. E quando a mulher estava prestes a contar para o Shinpei o que aconteceu... Ó o famoso 3K, tropa! Mas o bizarro é que quem atirou foi a Mio. Não, pera, por que tem duas Mio? E antes da gente ter mais alguma explicação, ela simplesmente sobe o capa nos dois também. Essa aí tá capuda, hein? E você pode estar se perguntando, ué, e agora? Mas isso é só até você ver que esse cara, na verdade é o Subaru de outra dimensão, porque o cara simplesmente volta pra parte que ele tava acordando no barco antes de tomar um tapão. E eu até pensei que eu tava assistindo ReZero. Tá vendo aí? Assistir ReZero em site pirata dá nisso. Aí o episódio acaba e deixa um hype legal pro restante da história. E teve tantos detalhes nesse primeiro episódio que o vídeo ficou mais longo que o normal. Então por hoje chega. Avisa aí se quiser o resumo dos próximos episódios também. Falou!